Bem-vindos novamente e continuamos aqui nas nossas listas para ver aqui um aspecto interessante que o CSS nos permite fazer relativamente às listas, neste caso às listas não ordenadas, que apresentam então estes elementos. Já vimos então que podíamos utilizar aqui uma tag que se designa por list style type circle, por exemplo. Okay? Vimos isto no último vídeo e reparem o que é que vai acontecer aqui quando eu refrescar, automaticamente fica o circle. E podia utilizar também o square. Ora, existe ainda uma outra instrução que é o list style image, ok? O list style image permite-me definir uma imagem que vai substituir este elemento que aqui está. Ora, eu tenho que ter muito cuidado com a utilização destas imagens, porque das duas uma, se eu vou utilizar imagens muito grandes, eu vou criar aqui alguns constrangimentos da apresentação, ok? Eu, no entanto, tenho aqui numa pasta, nos meus exercícios, tenho aqui algumas imagens, nenhuma delas é suficientemente pequena como eu quero, mas eu vou aproveitar esta que tem 24 por 24 pixels e vou copiá-la e vou colocá-la na pasta web, onde eu tenho os meus ficheiros dos meus exercícios, ok? Está aqui, chama-se icon 3. Ora, o que vai acontecer agora é que eu posso definir então qual é a imagem que vai aparecer atrás de cada elemento da minha lista. E eu vou fazê-lo da seguinte forma: URL, e agora a imagem, o nome da imagem, icon3.png, e fecho a minha implementação de CSS aqui. Reparem o que é que vai acontecer agora quando eu refrescar a página. Automaticamente atrás de cada elemento vai aparecer esta imagem. Ora, existe, no entanto, aqui um pequeno problema relativamente a este tipo de implementação do List Style Image. É que estas imagens que são apresentadas aqui, neste caso estamos a usar o Google Chrome, não são exatamente apresentadas da mesma forma em todos os browsers, ok? Por exemplo, o Internet Explorer e o Opera vão apresentar a imagem um pouco maior do que, por exemplo, no caso do Firefox, do Chrome ou do Safari, por exemplo, ok? E, portanto, nós teremos que encontrar aqui uma outra solução para conseguir uniformizar esta apresentação. Existe uma solução chamada cross-browser, uma solução cross-browser, portanto, que é expandível a todos os browsers e que, portanto, permite que a imagem seja apresentada sempre da mesma forma, seja qual for o browser utilizado, mas é um tipo de implementação que exige um pouco mais de código. Então vamos ver o que é que vamos fazer aqui e vamos introduzir aqui alguns itens ou algumas propriedades que ainda não falámos, mas que a seu tempo iremos lá chegar. Teremos que utilizar, por exemplo, primeiro o list style type e vamos colocar none, ok? E vamos ver o que é que acontece. Neste caso não aparece nenhum elemento, ok. Se bem repararem aqui na construção do HTML da lista, existem basicamente dois tipos de elemento. O UL, que é a estrutura da lista, e depois cada um dos elementos, que é uma estrutura tipo li. Ok? Então nós vamos ainda definir aqui mais duas propriedades para o UL. Vamos, de certa forma, apertá-lo o mais possível relativamente às suas margens e àquilo que se chama o seu padding. E iremos falar mais à frente no padding. Então vamos escrever aqui padding. E não vamos olhar muito agora para o que é o padding, e depois vamos colocar o margin igual a 0px, ok? E na prática o que vai acontecer é basicamente isto: a lista encosta ali ao lado mais esquerdo da nossa folha. Agora vamos fazer outra coisa a seguir, vamos colocar aqui o li, ok? E neste caso vamos definir a formatação das listas, ok? Então, neste caso, eu vou colocar, por exemplo, aqui background image, a imagem de fundo, que será igual a URL, e neste caso vou-lhe passar o icon3.png. Ok? Em seguida vou-lhe dizer que não quero que o meu background se repita, portanto, background repeat, no repeat. Okay? Eu escrevi aqui qualquer coisa mal, foi aqui o underscore repeat, no repeat. Okay? Depois vou ainda definir o background position, ok? Background position. E vamos definir aqui dois valores, são as coordenadas x e y, neste caso 0px e 5px, por exemplo, ou neste caso 3px, provavelmente, e depois o padding left,
ok, padding left, e já iremos depois em vídeos mais à frente falar sobre padding, por exemplo, e sobre margin. Vamos colocar aqui, por exemplo, 30 px, ok? Vamos gravar e vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos refrescar e reparem o que é que acontece. Os elementos são cá apresentados, neste caso as imagens são colocadas ali no fundo. É evidente que esta imagem não se adapta muito bem ao resultado que eu pretendo. No entanto, ficamos aqui com a ideia de como é que podemos então alcançar um resultado semelhante à apresentação da lista. Agora, reparem aqui que eu coloquei aqui o path, o merging, está aqui O, devia estar 0, na prática isto encostou lá em cima. No entanto, por exemplo, se eu colocar aqui o margin igual a 10, ela vai se afastar da zona superior. Vamos aqui gravar e vamos aqui refrescar, cá está, vai se afastando. Eu vou utilizar aqui o padding, por exemplo, igual a 5 e automaticamente vamos criando aqui alguma organização na nossa lista. Vamos aqui alterar para 5, por exemplo, e reparem que a minha imagem está a fugir, portanto eu vou colocar aqui 0px para que ela fique mais ou menos centrada em cima, ok? E aos poucos nós vamos começando a ter aqui, eu vou aqui colocar, por exemplo, 10 valores para 10 pixels, para vocês verem o que é que acontece. Reparem que automaticamente eu estou apenas a mexer numa parte do meu elemento, ok? Isto é, estou apenas a mexer na parte que diz respeito à imagem, ok? Background. Portanto, eu vou colocar aqui 0 novamente e reparem, se eu aumentar aqui para 50, o que vai acontecer é que o elemento passa a afastar-se da nossa imagem. Ora, isto em termos do web design envolve aquelas preocupações especiais que os designers têm que ter, que é, por exemplo, a resolução da imagem, o tamanho em pixels, as dimensões, tudo isso entra aqui em jogo para que, conjuntamente com o CSS, nós possamos então criar aqui elementos ou listas não ordenadas com imagens personalizadas. E vimos desta forma então como formatar listas não ordenadas e ordenadas através do CSS.